Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer então uma apresentação do plano de aula que a gente pensou aí para uma das competências da BNCC, que seria a compreensão e escrita de algoritmos. O público-alvo desse plano de aula seria de quarto ao nono ano do ensino fundamental. E a gente vai ler aqui, né, o objetivo dessa aula. Seria, então, escrever um algoritmo com uma sequência de instruções que podem ser processadas por um computador para que a criança e o adolescente possam compreender a lógica computacional e dominar a escrita de algoritmos. Com o domínio dessa escrita, eles terão mais facilidade para aprender diferentes linguagens de programação e já iniciar o desenvolvimento de sistemas. Então, o objetivo dessa aula, a gente não é aprender uma linguagem de programação específica, é ensinar como é que funciona de fato o algoritmo, a escrita disso, para que quando você pega aí, por exemplo, eu quero aprender Python, eu quero aprender Java, quando você pegar as linguagens, você vai precisar aprender então as especificidades de cada uma, porque o algoritmo em si você já vai saber como é que funciona a lógica, já vai saber escrever, beleza? Os materiais necessários para os primeiros níveis é apenas lápis e papel. Depois será necessário computadores. Aí vai depender muito da escola, como é que é a estrutura. E se não tiver, não tem problema, pode continuar no papel. E aí os testes e essa parte de compilar o código, de fazer rodar, a professora ou o professor pode fazer no quadro mesmo, junto com os alunos. Então vamos lá. Como é que vai ser essa atividade? Essa atividade é estabelecida em níveis de dificuldades, então é possível trabalhar diferentes níveis nas séries descritas como público-alvo. Aqui vocês vão perceber que a gente vai estar deixando sempre mais difícil a atividade. E aí você pode trabalhar esses níveis mais difíceis de acordo com a sua turma em momentos diferentes. Não precisa ser uma coisa contínua e você não precisa seguir a lógica que a gente utilizou. Você pode utilizar isso que a gente fez para utilizar, quer dizer, para aplicar em diferentes conteúdos, em diferentes disciplinas. A gente utilizou aqui histórias do dia a dia, do cotidiano do aluno. Então você pode utilizar para matemática, para português, para história, geografia, artes, inglês, tudo que você precisar. Inglês, uma coisa bem legal é você pode criar com eles um tradutor em que o aluno escreve em uma palavra e o código retorna essa palavra em outra língua. Então você pode fazer várias coisas em várias disciplinas. Isso aqui não fica específico para matemática, não fica específico para histórias do cotidiano, como foi o que a gente utilizou. Então você tem aí a liberdade de usar para qualquer coisa. A atividade será a criação, então, de um sistema que transforma o modo de falar em código. Então, quando eu explico alguma coisa, porque o algoritmo é isso, ele é um conjunto de regras, um conjunto de instruções. Então, a qualquer momento que eu preciso dar instrução para alguém fazer alguma coisa, isso aqui eu já estou fazendo em forma de algoritmo. Claro que eu não estou fazendo preparado para um computador, porque a gente tem que pensar que o computador não tem o conhecimento prévio que o ser humano já tem. Ele não tem, então, essa parte de experiência que o ser humano tem. Ele vai adquirindo conforme o que você diz para ele adquirir. Então, se o código chega ao fim, tudo que aconteceu antes, se você não salvou em um banco de dados, ele perdeu. Então, não é como a gente. Então, a gente tem que pensar também que as instruções que a gente vai dar agora, e é o que a gente vai mostrar nessa atividade, ela precisa ser estilizada aí para um computador. Então, os alunos irão escrever uma série de instruções, como o manual, para a realização de uma tarefa cotidiana e de acordo com o nível da turma. Essa série de instruções será transcrita para uma linguagem de código. O código aqui utilizado não precisa fazer referência a uma linguagem de programação existente. É importante que o professor crie seu próprio código para que se aproxime da realidade da turma. Dessa maneira, será possível a completa absorção do novo conhecimento e o aumento da complexidade para próximos níveis. Aqui o que a gente quer dizer é que se você quiser inventar um código aleatório, dizendo cavalinho, chuva, imagem, você pode fazer o que você quiser. O importante é que a sua turma entenda onde você está querendo chegar e é importante que você também entenda o que você está fazendo. Para o primeiro nível de atividade, o aluno irá escrever um texto normal explicando como se faz a tarefa cotidiana escolhida. A gente deu aqui alguns exemplos: colocar o tênis, amarrar a mochila, fazer um ovo. Tem várias tarefas que a gente pode utilizar aqui de exemplo. Para essa metodologia, vamos usar de exemplo a tarefa de fazer café. Então aqui eu fiz um texto explicando como é que faz café. Para fazer café, eu pego a chaleira e encho de água da torneira, e aí eu coloco no fogão para ferver a água. Enquanto isso, já vou preparando o meu bule e o coador. Coloco 4 colheres de café no coador e espero a água ferver. Quando a água ferve, eu derramo no coador e faço isso até encher o bule e tá pronto. Pode ver que esse texto ele é muito feito para um ser humano, né?
Ele já assume que eu já sei o que é uma chaleira, já assume que eu já sei o que é uma colher de café, 4 colheres de café. Ele já assume que eu sei o que significa esperar até a água ferver, entendeu? Então pode ver que ele é feito para um ser humano. A partir desse texto, conseguimos montar um manual e essa é a próxima fase da atividade. Precisamos deixar claro para os educandos que tudo que pode ser transformado em instruções também pode ser transformado em algoritmo. Agora vamos ver esse texto em forma de um manual de instruções. Então aqui a gente criou um pequeno manualzinho, né, uma sequência aí de instruções com início e fim. Isso já é um conceito que você já pode ir aplicando no seu aluno, o conceito de início e fim, porque a máquina precisa disso. O ser humano não precisa, ele sabe quando parar de fazer alguma coisa, nem todos, né? Mas a máquina não sabe. Então, ela vai iniciar, vai pegar uma chaleira, vai até a torneira, encher de água, colocar no fogão, ligar o fogo. Quando a água ferver, desliga o fogão. Pega o bule de café e coloca sobre uma superfície. Coloque o coador dentro do bule, adicione 4 colheres de café no coador, derrame a água fervente no coador. Quando o bule encher, pare de adicionar água. Pode ver que aqui está um pouquinho mais estruturado, mas ainda não é uma linguagem computacional. Então a gente vai trabalhando isso aos poucos, subindo esse nível e subindo a complexidade. Agora, imagina que certos tipos de expressões são transformadas em código, e é aqui que a gente vai falar um pouquinho mais perto de uma linguagem computacional. Vamos criar nosso sistema de código para essa fase. O professor pode criar o sistema que preferir e o que mais se encaixar no contexto da turma. Foi o que eu falei anteriormente. Se você quiser colocar cavalo no seu sistema, você pode colocar, à vontade. O sistema é seu. Veja abaixo um exemplo de um sistema que se transforma expressões em código. O que eu estou dizendo, gente, de você poder colocar um cavalo no seu código, é porque, como o sistema é seu, não tem problema o que vai acontecer. O importante é que o aluno entenda como funciona a lógica por trás disso. Que ele entenda por que ele está escrevendo isso, por que ele está fazendo aquilo, entendeu? Então, como que ficou o meu sistema? Esse aqui é só um exemplo. Então, quando o aluno for utilizar o verbo quando, ele vai utilizar ao invés disso enquanto e colocar a condição que isso deve acontecer, enquanto que você espera acontecer for verdadeiro ou falso. Por exemplo, eu tô comendo um meu ovinho cozido. Eu preciso comer enquanto existir um ovo cozido. Eu tô tomando água. Eu preciso tomar minha água enquanto existe água na minha garrafa. Entendeu? Então, esse enquanto vai me ser útil de uma condição, enquanto o que eu estou fazendo é verdadeiro ou falso. Depois disso, tudo que será utilizado deve ser declarado no início do nosso manual. Isso aqui é extremamente importante. Declaração de variáveis é uma coisa que você precisa mostrar para o aluno para que serve. A declaração, você pode dizer para ele que é igual quando você vai fazer um bolo e você vai seguir uma receita. No início da receita, ele sempre diz ingredientes. E ele te diz o que é o ingrediente, como você vai pegar esse ingrediente, se é por colher, se é por xícara de chá, xícara de café, se é por xícara de... se é por 500 gramas, 30 gramas, enfim. Ele vai te dizer que você precisa, como que você vai medir isso, e ele vai te dizer o que vai precisar da sua receita. Isso é declaração de variável. Sempre, eu acho que utilizar a receita é a forma mais fácil de fazer isso. Declarar variável é extremamente importante. O computador, quando ele for ler o seu código, ele precisa fazer a mesma coisa. Ele precisa entender o que ele vai utilizar nesse código. Estrutura. Onde fazer? Essa aqui é a estrutura que eu fiz para montar, então, cada passo da minha instrução, né? Então, primeiro a gente vai dizer onde faz, e aí esse onde faz recebe o que se faz. Beleza? Estrutura para quando for usar o enquanto. Então, aqui essa variável aí de ficar rodando, né, em loop, esse enquanto eu vou adicionar o que estou querendo que aconteça, se for verdadeiro ou falso, para onde você quer chegar entre parênteses, e aí você continua fazendo. Tá? Parece que tá meio confuso, mas a gente vai entender aqui. Eu trouxe aqui até eu vou compartilhar aqui com vocês, um editor de texto, até para vocês irem se acostumando com essa parte aí de editar texto em um editor, né? Aqui eu trouxe, então. Esse aqui foi o primeiro exemplo que eu dei, né? Então pode ver que eu já iniciei aqui a indentação. A indentação é bem importante. A indentação, ela diz o que está dentro do quê. Então a indentação, ela vai fazer você olhar para o código e entender qual é o fluxo que corre nele. Se tudo tivesse na mesma linha, a gente pegar aqui e colocar tudo na mesma linha, no mesmo negócio, você não sabe, se você não tivesse o início e fim, você não sabe onde é que começa, onde é que termina, o que faz parte do quê. Então, a indentação ela é extremamente importante
e é utilizado em várias linguagens computacionais. Óbvio que tem algumas linguagens que elas não exigem isso, mas é muito triste quando tu olha o código que não tem indentação. Então vamos pro próximo código, que é esse que a gente já... Opa, esse aqui. Que a gente já inicia, então, essa parte da estrutura. Então pode ver que eu já iniciei o texto aí com uma declaração de variável. Já disse o que eu vou precisar. Precisar de uma chaleira, água da torneira, água da chaleira, fogão, bule de café, coador e colher de café. Lembrando aqui, né, que isso aqui ainda não é um código, nem ainda é um algoritmo que tu vai usar no computador, mas isso aqui já é importante para iniciar, então, a lógica para criança. Então, pode ver, a chaleira, eu falei onde fazer, né, vou até escrever aqui para ficar mais fácil, a estrutura. Então, a gente vai iniciar com onde fazer, mais recebe o que fazer. Então, a chaleira recebe a água da torneira. O fogão recebe a chaleira. Pode acreditar numa estrutura seguindo passos. O fogão vai receber o comando para acender fogo. E aqui a estrutura do enquanto. Enquanto, deixa eu até copiar aqui a estrutura do enquanto para a gente comparar o que está escrito, o que eu escrevi no documento, o que ficou, né? Então, isso aqui foi o que estava no documento. Então, vamos lá. Enquanto, o que estou querendo que aconteça. Então, enquanto a água da chaleira, que é o que eu quero, né? Que é a água da chaleira. Vou até colocar aqui entre chaves pra gente identificar. E colocar um maisinho. Enquanto, o que eu estou querendo que aconteça. Água da chaleira. Na verdade, aqui seria mais o que eu estou utilizando para acontecer, né? Deixa eu mudar aqui a frase. O que estou utilizando para acontecer. Para a ação. Isso aqui fica até melhor. For verdadeiro e falso. Então, for falso. Nesse caso aqui é falso. For falso. E aí a gente chegou na outra parte. For falso para, prontinho. E aqui, onde você quer chegar, entre parênteses. Então, para ferver. Então, enquanto for falso para ferver, continue fazendo a ação. Então, pode ver, ó. Enquanto a água da chaleira for falso para ferver, continue fazendo a ação. Então, enquanto a água da chaleira não estiver fervendo, continue fazendo a ação. Eu sei, como eu disse, existem níveis para chegar aqui, né, gente? Então, tem que ver nível da sala e, quem sabe, fazer passos antes de chegar aqui nesse ponto que a gente está aqui do código. Bule de café recebe coador recebe 4 colheres de café, coador recebe água da chaleira, e enquanto o bule for falso para cheio, continue fazendo a ação. Então, enquanto o bule não estiver cheio, eu continuo. Agora, voltando para o nosso arquivo. Opa, isso aqui é spoiler do que eu vou falar depois. Então, voltando para o nosso arquivo, a gente tem aqui, né, isso que eu acabei de explicar. Perceba que aqui a gente já iniciou o contexto de declaração de variáveis e o aluno está se acostumando com a leitura mais técnica de algo que ele faz tranquilamente no dia a dia. Por isso é importante que a tarefa seja do cotidiano do aluno, pois fará com que ele identifique mais fácil o que está acontecendo no meio técnico. Então, como aqui a gente deixou mais difícil, se ele não souber que tarefa é essa, ele não vai também entender o que está acontecendo. Para passar de fase, é possível mudar o recebe pelo sinal de igualdade, como mostramos abaixo. Então, aqui, a gente tem a próxima fase em que a gente só muda aquele recebe pelo sinal de igual. Por quê? Porque é o que a gente vai usar na computação. Então, na computação, esse sinal de igual aqui, quando ele é um só, significa recebe. E aí, quando ele é dois juntos, significa, então, igualdade, né? Então, aqui é o recebe. Pode ver que chaleira recebe a torneira e assim por diante. Dessa maneira, um código com lógica de programação foi construído. Depois disso, a turma irá testar esse código junto ao professor e é nesse momento que acontecerá a maior aprendizagem, porque irão ver na prática os casos que o computador irá pensar. O que eu quis dizer nessa parte aqui? É o professor chegar, trazer um bule de café, desenhar um fogãozinho numa mesa e fazer o que o aluno colocou no código. Aqui nesse caso seria, né, o fazer café. Mas o professor seguir todos os passos como se ele fosse o computador. Isso aqui é bem interessante, vai dar muita risada e vai ser uma coisa muito legal de se aprender e fácil, divertido. Nesse código do exemplo, já teríamos um erro logo no início, pois não foi dito em qual boca do fogão para colocar a chaleira e qual boca é para acender. Isso aqui foi bem interessante, porque aqui no comando para acender fogo, tu não disse em qual lugar do fogão tu colocou a chaleira, qual comando tu apertou para acender fogão, então não foi realmente bem instruída essa parte. Então é legal ver esses erros, porque aí o aluno vai entender, entendi, eu sou mais inteligente que o computador. É até legal fazer esse tipo de brincadeira com ele. E aí fazer ele entender que ele precisa falar de tudo, tudo, tudo.